presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o Supremo Tribunal Federal vem sendo contestado reiteradamente em razão de decisões que surpreendem a sociedade brasileira. E, em alguns momentos, passa a ideia de retorno à época de Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Algumas decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal nos autorizam a fazer esse passeio à antiguidade. E nós destacamos sempre que a legislação tem sido interpretada ao sabor das conveniências, das circunstâncias e dos interesses localizados. E por essa razão, a interpretação se altera a cada passo. Hoje trago a esta tribuna a comprovação desta afirmação de forma documentada, percorrendo um itinerário que vai da primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. Exatamente o itinerário percorrido que nos leva ao debate de hoje no Supremo Tribunal Federal a respeito da posição em que deve falar, se antes ou depois o delatado ou quem delatou. Como se isso fosse a prioridade absoluta na ação criminal. Como se esse fosse o indicativo superior para a sentença judicial. As mudanças ocorrem. É natural. Quem não muda? A sociedade exige mudanças, mas certamente ela não preza pela incoerência quando se trata de decidir questões objetivas, concretas. Quando se trata de interpretar a legislação, o mesmo intérprete não pode apresentar posições diferentes em razão de interesses localizados. Mas vamos à narrativa. Essa história começa na minha cidade de Londrina, na terceira vara criminal da comarca de Londrina, no dia 5 de junho de 2016. É uma ação penal que envolve vários réus. Um deles fez o uso do Instituto da Colaboração Premiada. E os que foram delatados passaram a exigir que falassem posteriormente, que fossem os últimos a falar no processo. O juiz não atendeu os pedidos formulados pela defesa sobre a alteração na ordem da apresentação das alegações finais e argumentou no seguinte sentido: tampouco merece ser acolhido o pedido de imposição de nova ordem para as partes apresentarem seus memoriais, não havendo previsão legal de que se manifestem antes os réus colaboradores nos processos crime nos quais os há. Ademais, a meu ver, a manutenção da ordem nos exatos termos legais não representa qualquer prejuízo à defesa dos acusados, sejam eles colaboradores ou não, posto que, obviamente, já encerrada a instrução do feito. Portanto, em primeira instância, o juiz nega. Não há por que alterar a ordem dos réus. Inconformados, os defensores recorreram ao Tribunal de Justiça do Paraná. O Tribunal de Justiça do Paraná referendou a decisão do juiz de primeiro grau, afirmando: desse modo, é deveras infundada a alegação de nulidade do processo em decorrência do prazo comum
de inversão da ordem de manifestação ou de indeferimento de diligências faltantes, uma vez que não há nenhum prejuízo demonstrado para os denunciados o fato de ter se observado a legislação processual de regência, o que não gerou definitivamente nenhum prejuízo e, de consequência, nenhuma nulidade. Os desembargadores, por unanimidade, portanto, referendaram a decisão do juiz de primeira instância. Inconformados, vieram ao Superior Tribunal de Justiça e, na análise, a conclusão. No caso vertente, verifico que a decisão do juiz de direito abordou de forma fundamentada todos os pedidos da defesa, ocasião em que indeferiu os pedidos relativos às diligências, por entendê-las desnecessárias ou inadequadas, e ao mesmo tempo em que deferiu a juntada dos documentos já apresentados, pois anteriores ao oferecimento dos memoriais. Portanto, mantém-se a decisão, tanto do juiz de primeiro grau, quanto do Tribunal de Justiça do Paraná. Inconformados, os defensores recorrem ao Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o relator é o senhor ministro Gilmar Mendes. E vamos à decisão do ministro Gilmar Mendes. Em seu voto, o ministro Gilmar Mendes argumentou: a defesa reitera em síntese ofensa à ampla defesa, porquanto o indeferimento das diligências requeridas na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal gerou graves prejuízos, os quais teriam culminado com a condenação dos agravantes. Todavia, verifico que as alegações do agravante são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão ora impugnada. Assim, não me parecem configuradas as aventadas ilegalidades que teriam sido proferidas nas instâncias inferiores. Para tanto, é importante reiterar o contido nas emendas da citada correição parcial, respectivamente, cujos fundamentos acertadamente rejeitam as alegações também deduzidas do presente habeas corpus. A segunda turma, presidida pelo ministro Edson Fachin, acompanhou o voto do ministro Gilmar Mendes e, por unanimidade de votos, negam os ministros da segunda turma o provimento ao pedido. Isto no dia 16 de novembro de 2017. Pois bem, senhores senadores, é o que está sendo julgado agora no Supremo Tribunal Federal. É o que se decidiu em oposição a este relato que fizemos. Essa decisão perpassou o primeiro grau, Tribunal de Justiça do Estado, STJ, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Exatamente com o relator que mais presentemente atacou esta decisão por ele prolatada anteriormente. Houve uma mudança radical de posição, a interpretação deu uma guinada, uma virada. Seria de perguntar, por que o tratamento é diferente? Porque a interpretação para pequenos crimes pode ser uma, e quando se trata de criminosos poderosos, a interpretação é outra. Ou melhor, porque quando os criminosos são modestos, a interpretação se dá de uma forma, e quando os criminosos são poderosos, se dá de outra forma. Exatamente na esteira dos interesses circunstanciais e localizados. Isso é justiça? Não, senhores senadores, não é esta justiça que nós desejamos. Aqui estão os documentos. Aqui estão os documentos do juiz da primeira instância. Aqui estão os documentos do Tribunal de Justiça do Paraná. Aqui estão os documentos do Superior Tribunal de Justiça do Supremo Tribunal
Federal. Essa narrativa tem o objetivo de demonstrar que o Supremo Tribunal Federal interpreta a legislação ao sabor das conveniências. E não é a primeira vez. Neste caso, a alteração pretendida, que não é de prioridade no contexto da análise jurídica de uma ação criminal, e que não contempla na legislação nenhum dispositivo que assegure a decisão adotada nos últimos dias pelo Supremo, não há nenhum dispositivo na legislação do país que autorize o Supremo Tribunal Federal a anular procedimentos adotados em ações em curso como decorrência da alteração de uma interpretação que ficou ao sabor das conveniências. Nós não estamos generalizando. Aliás, é preciso sempre dizer, nós não devemos atacar a instituição. Nós podemos, eventualmente, atacar os integrantes dela, que são passageiros transitórios, são substituíveis. A instituição é permanente, é definitiva, é insubstituível, é essencial ao Estado de Direito democrático. Neste caso, nós estamos fazendo uma análise madura, tranquila, responsável. Mas nós não podemos deixar de indagar por que essa decisão do Supremo. Agora, neste momento, a partir de uma interposição de ação por parte do senhor Bendini, que presidiu o Banco do Brasil e a Petrobras, mas que vem certamente com a inspiração de que o precedente poderá beneficiar 143 réus, e entre eles estaria o ex-presidente Lula. A nação admira esse gesto, a nação repudia esse gesto. Isso contribui para a consolidação das instituições públicas no país. O que o Brasil ganha com isso? Certamente, o Brasil perde. Nós ficamos diante de um cenário de insegurança jurídica. A decisão foi adotada, 7-4. Haverá uma decisão complementar que poderá minimizar os efeitos dessa decisão com as limitações possíveis à aplicação desta norma agora estabelecida como jurisprudência a ser firmada. Mas certamente o dano é causado. Certamente não é um bom exemplo para a magistratura. E certamente, como se sabe, isso prenuncia uma outra preocupação, porque essa decisão complementar se dará juntamente com a decisão do Supremo sobre a prisão do condenado em segunda instância. Uma coisa se liga à outra. Fica visível esta tentativa de beneficiar condenados pela Operação Lava Jato. Fica evidente que é este o objetivo. Veja, a discussão sobre prisão do condenado em segunda instância já ocorreu no Supremo Tribunal Federal, se não me falha a memória, por 4 vezes. Se não me falha a memória, repito, essa será a 5ª vez que o Supremo Tribunal Federal debaterá essa questão da prisão em segunda instância. Entendo ser um exagero, uma tentativa recorrente de recuo, de retrocesso. Entre os países vinculados à ONU, se não me falha a memória, 134, apenas o Brasil ainda não consagrou na sua legislação a prisão ou em primeira ou segunda instância. Os demais países vinculados à ONU já consagram na sua legislação a prisão do condenado em primeira e segunda instância.
Senhor presidente, a nossa preocupação é exatamente com a credibilidade das instituições. Segurança jurídica é essencial para que um país se desenvolva. Nós queremos que os investimentos afluam, retornem ao nosso país para a retomada do crescimento econômico. E entendemos ser fundamental garantir àqueles que podem investir segurança jurídica. Enquanto nós percebemos que as instituições que acolhem os magistrados responsáveis por decisões judiciais fundamentais para o desenvolvimento do país não oferecem essa segurança, certamente nós estaremos desestimulando o desenvolvimento econômico do Brasil. É preciso sempre colocar a agenda econômica para demonstrar que há sim uma preocupação com o futuro da nação, que quando abordamos questões institucionais que dizem respeito a direitos humanos, à democracia, à liberdade e à justiça, nós estamos preocupados com a construção da grande nação, onde seja possível o exercício pleno da cidadania e onde todos possam viver com dignidade. São esses os objetivos da crítica que se faz quando senadores postulam uma CPI lava-toga. Não o fazem por prazer, o fazem na pretensão de atender aspirações da sociedade, já que ela não se conforma mais com idas e vindas, com avanços e retrocessos a partir de uma instituição tão essencial para a democracia como o Supremo Tribunal Federal. E é preciso sempre salientar, não se trata de requerer uma CPI para investigar o Poder Judiciário. Não é essa a pretensão. A pretensão é, a partir de um fato determinado, mostrar ao país se há irregularidades, ilicitudes ou não, e evidentemente a partir do diagnóstico realizar uma discussão sobre proposta, sobre modelo, sobre forma de escolha de ministros de tribunais superiores e duração de mandato. É fundamental que isso ocorra no nosso país. Senhor presidente, no tempo que nos resta, é preciso dizer que teremos ainda a discussão em segundo turno da reforma da Previdência. E nós verificamos que muitos, especialmente nas redes sociais, procuram distorcer o comportamento de parlamentares que contribuíram efetivamente para que essa reforma fosse aprovada. Porque ela já está aprovada. Não há ilusão em relação a uma votação em segundo turno. Não há a menor possibilidade de retrocesso. No entanto, aqueles que colaboraram não devem ser atacados simplesmente porque alguns esperavam que fôssemos apenas vaquinhas de presépio a dizer amém a tudo que quer o Todo-Poderoso Poder Executivo. Nós podemos discordar, devemos discordar, temos que pensar no governo sim, mas acima de tudo temos que pensar na população brasileira. Aos que não pensam, aos que imaginam que para beneficiar eventualmente o governo no seu mandato, que tem um tempo determinado, devemos esquecer os trabalhadores, devemos esquecer os mais pobres, podemos esmagá-los com injustiças sociais flagrantes. Nós temos que colocar na balança, senhor presidente. O interesse do governo é importante quando ele está ligado ao interesse do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.